as pracinhas. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Nós estamos com um novo episódio de Pracinhas e desta vez estamos com uma convidada muito especial. O nome dela é Rosiele Fraga. Ela é uma arquiteta extraordinária que trabalha na Secretaria de Planejamento de Belo Horizonte. E ela vai trazer, né, muitas histórias sobre uma praça muito importante, né? É a Praça de São José, localizada em São José de Almeida. Então, eu vou pedir para a Rose se apresentar, né, para a gente poder começar a nossa conversa. Oi, Mauro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você sobre espaços públicos. E assim, te agradeço demais todos os elogios e assim, saiba que você para mim é uma inspiração, viu, Mauro? Assim, um grande arquiteto, um grande projetista que trabalha assim com os projetos mais lindos, desenhos lindos de espaços públicos para nossa cidade, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, Rose. Eu gosto bastante de trabalhar com projeto, né, ainda mais de espaço público. E eu acho que essa nossa conversa vai ser uma conversa bem bacana, sabe? E pelo que eu já conheço de você, né, você é uma pessoa muito especial lá para a secretaria, né, porque é sempre com o astral lá em cima, né, sempre trazendo boas energias, além de ser uma profissional muito qualificada, né, muito precisa nas coisas que faz, muito responsável, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma conversa bem bacana. Ô, Mauro, obrigada. Obrigada. Bacana demais. Obrigada. Mas, Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre Jaboticatubas e São José do Almeida, né? Porque, tipo assim, eu sei que são lugares que estão em Minas Gerais, mas a maior parte das pessoas talvez não conheçam onde essas localidades estão, como é que elas estão posicionadas com relação a Belo Horizonte, né? Tenta dar um panorama para a gente, só para a gente tentar nivelar as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa, né? Para elas entenderem de que locais a gente está falando. Claro, claro, Mauro, um prazer. Vamos lá. Bom, São José de Almeida, né, que é onde fica a praça que a gente vai falar, né, é a terra dos meus pais. Tanto a minha mãe quanto meu pai, eles nasceram em São José de Almeida. São José de Almeida é um distrito de Jaboticatubas. E Jaboticatubas, que é um município, ele fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente está falando de um espaço metropolitano, né? E São José de Almeida, né, esse distrito de Jaboticatubas, ele fica bem ali próximo da estrada, né, que vai para a Serra do Cipó, né? Para quem é aqui do estado, é um caminho bem caminho literalmente um caminho da serra, sabe? Fica mais ou menos a entrada do Almeida fica no quilômetro 69 da MG10, que é aquela rodovia que passa pela cidade administrativa e segue por Lagoa Santa, indo para a Serra do Cipó. E aí, São José de Almeida, que a gente carinhosamente abrevia, né, e fala que é o Almeida, né, fica ali num trevo à direita. E é bem perto de Belo Horizonte, dá 1h30 mais ou menos. Até uns 10 anos atrás dava para fazer com 1 hora mais ou menos, mas tem tanto quebra-mola no meio do caminho, sabe? Que agora tá sendo 1h30 mais ou menos daqui até lá. E é um espaço que eu passei toda a minha infância, né? Que eu morava com os meus pais em Santa Luzia e ia para o Almeida todo final de semana, porque minha família tá toda lá, né? Então é um caminho, literalmente um caminho da roça para mim. É um percurso familiar para você, né? Super! E Legal. sim, é um percurso familiar e muito afetivo, sabe? Assim, é muito legal. Bom, é bom saber. Aí a gente é bom que a gente dê uma localizada, né? E
por exemplo, o São José da Almeida é um bairro de Jaboticatubas, né? Ou é um distrito? É um distrito Isso. de Jaboticatubas. Então é área urbana, né? Uhum. Dentro da mancha toda de Jaboticatubas, dentro do território. Jaboticatubas tem mais ou menos uns 20 mil habitantes por aí. Tô até tentando achar o dado exato aqui, mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim, uns 20 mil habitantes. E no caso, né, você pode me falar um pouco mais sobre a história de São João da Almeida, né, a sua relação da família com a localidade? Me fala um pouco mais sobre isso. Falo sim. Bom, o São José de Almeida é um distrito, né, que ele nasceu como rota de tropeiro, né, assim, era uma região de muitas fazendas, né, onde as pessoas faziam, né, seus cultivos, suas produções, né, e dessas produções elas escoavam, né, saindo ali passando por essa estrada que passa pelo Almeida. Então, o Almeida era um pouso, assim, sabe, era um lugar de pouso nesse caminho de tropeiros, assim, né? E aí o município, né? O município, o distrito, né, de São José de Almeida, uma das primeiras construções, né, nessa região foi a igrejinha, né? Que ela é de 1940, que é a igrejinha de São José. Então, assim, é um distrito que, dentro da sua formação né, dentro da sua história, tinha de fato até uma tradição católica muito forte, né? Onde as festas da igreja de São José, elas aconteciam uma grande área descampada que ficava à frente dessa igreja, onde as pessoas tradicionalmente se reuniam para as festas religiosas e que era ali o ponto de encontro, né, da população. E tanto a família da minha mãe quanto a família do meu pai são de lá, sabe? Então, assim, é até engraçado, porque a casa do meu avô paterno e a casa, entre a casa do meu avô paterno e a casa da minha avó materna, né? São mais ou menos uns 300 metros de distância, sabe? É bem engraçado. Pertinho, né? E é curioso, né, que assim, como as minhas duas famílias são muito grandes, né? A família da minha avó teve 23 filhos, sendo Ó, 21 partos. caramba! Ela teve gêmeos 2 vezes, a minha avó. E assim, né, desse tanto de filho, tinha assim, o índice de mortalidade infantil era muito alto, né? Então, assim, morriam Tá. muito antes de 1 ano de idade. E aí cresceram 15, sabe? Minha avó criou 15, Uhum. 15 filhos, né? À base de muita costura, sabe? Minha avó era costureira, assim. Ah, nossa. Então, assim, eu tenho muitos tios, muitos primos, e a família do meu pai, né, também é de lá. O meu pai, ele é o 11º de uma família, né, que tem 11 filhos, né, meu pai é o Aham. caçula, e a minha avó paterna teve o meu pai em 1950, com 48 anos de idade. Nossa, gente. Muito legal, né? Assim, é É, difícil de ver essas perspectivas, assim. É um arranjo familiar que é bem diferente, né? Assim, do que a gente tem é. hoje, né? E aí, assim, é tanto tio, tanto primo, e dos meus tios, cada um tem 3, 4 filhos, só os meus pais que desanimaram tiveram uma só, sabe? Aí é engraçado que quando eu entro no Street View ou no Google Maps para mostrar para alguém assim um pouco lá do Almeida, né? Eu coloco o bonequinho do Street View e sempre eu consigo ver algum primo meu nas imagens, assim, é muito engraçado. Ai, ai. Não, mas Engraçado. é bem mesmo, é bem mesmo. É muita gente. As famílias são muito grandes. Aham. Foi. E é engraçado que esse arranjo, né? Esse arranjo é diferente, né? Porque a gente hoje tem famílias bem menores, né? Elas foram diminuindo.
E quando você fala da família da sua família, eu lembro também da família da minha mãe, né? Que teve várias irmãs, né? E é isso, né? Era um tempo diferente, né? Em que as famílias eram diferentes também, né? A formação delas. Era muita gente, nossa senhora, era muita gente. Não, mas assim, e as duas famílias, elas são muito unidas, né? E aí, assim, sempre a gente teve aquelas festas, assim, de família, assim, aqueles churrascões mesmo, assim, meio Aham. de quintal, sabe? Essas coisas, assim, a gente sempre fez, assim, é muito legal. E é sempre lá na Almeida. É sempre lá. Ô, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de uma área descampada perto da igreja, né? E aí, eu fiquei. Eu acho que essa área descampada deve ser a praça de São José, né? Você pode falar um pouco mais sobre essa praça? E o que acontece? Como é que foi o movimento de construção da praça, né? Quem financiou, quem se mobilizou para que essa praça viesse a ser construída? Sua família tem alguma coisa a ver com isso, né? Fala um pouco mais pra gente. Conto, porque essa história é legal demais da conta. Olha Aham, só, tinha essa área, né, que era toda descampada, que as pessoas realmente se reuniam ali para as festas, a comunidade sempre usou aquele espaço. E sempre teve uma demanda ali da população de que fosse construída uma praça ali, sabe? sei. A comunidade queria muito uma praça bacana ali para de fato, né, poder se reunir num espaço público de qualidade, né? E não só um descampado, né, na frente da Aham, igreja. E aí foram assim anos e anos e anos a comunidade fazendo pedido para essa construção dessa praça para prefeito que entrava e saía de Jaboticatubas e não fazia nada, para vereador, muitas vezes vereador do próprio Almeida, e ninguém fazia nada para essa praça ficar, né, para essa praça sair do sonho e ir para a concretude, né? aham. E aí, olha para você ver que coisa mais bacana, né? Lá no Almeida tem um time de futebol, é o Ideal Esporte Clube, é bem Aham, legal. E assim, sempre foi assim, o futebol sempre foi um esporte assim muito popular lá, sabe? Sempre teve muitos jogos, né, e tal. E aí, o meu pai era uma das pessoas que jogava futebol lá no Almeida, né? aham. E ele também treinava um time de crianças, né? Ele fala que ele era um Hum. time de meninos, né? Um treinado de futebol lá. Ele era técnico do time. Por isso que ele é doido com futebol até hoje. Meu pai é doidinho com futebol. Gosta demais. Aí, olha só que coisa. Meu pai conta, né, que eles saíram de um jogo de futebol, né, eles, os amigos dele, e foram para um bar, né, para fazer a resenha ali do jogo, né, do final do jogo, aquela coisa. Aí, dois amigos, né, meu pai mais um outro amigo, começaram assim a falar de novo dessa vontade da praça e que estava todo mundo cansado de pedir para político, seja prefeito, vereador, né? Tá todo mundo cansado de pedir para eles para implantar essa praça e nada acontecia, né? E aí, né, nesse dia, meu pai e esse amigo dele, eles falaram: quer saber? Vamos fazer essa praça, gente. Vai ser uma praça construída pelo povo. E aí, não vai adiantar ter político nenhum tentando ajudar, não. Porque se eles não fizeram até agora é que eles vão fazer. Desse jeito, vai ser uma praça feita pelo povo. Essa era a premissa. Aham. Muito legal, né? Não. Muito bacana. É isso. Eles cansaram de esperar e falaram: não, quer saber? Eles não fazem, não vão fazer. Aham. Aí é curioso porque aí o meu pai mais esse outro amigo, eles ficaram então, combinaram depois dessa resenha que isso ia para frente, essa ideia ia para frente. E aí eles combinaram de no final de semana seguinte, cada um trazer uma proposta de desenho para essa praça.
Olha Nossa. só. E assim, nenhum deles arquiteto, projetista, Aham, engenheiro, nada. Pessoas comuns, né? Assim, né? Meu pai nem aham. curso superior tem, né? Assim, então, mas combinaram que no próximo final de semana eles iam cada um trazer um desenho para discutir, começar essa Ai, discussão. gente. Que coisa mais Olha doida. só, não é um trem mais louco isso? Muito legal, né? É. Aí, no domingo seguinte, cumpriram o combinado, né? Podia pensar Aham. assim, você pode ser só uma conversa ali, né, de resenha. Levaram no domingo seguinte, cada um com seu desenho. Discutir ali o projeto como arquitetos, engenheiros, né? Aham. Assim, de cabeça para resolver o desenho da praça, que Uhum. seria, que ocuparia, né, um espaço, né, que tem um comprimento mais ou menos de 90 metros por 40, assim. E Uhum. aí o desenho definitivo que saiu dessa discussão de projetos, saiu um desenho de uma praça retangular com 4 canteiros, né, Uhum. 4 grandes canteiros que seriam gramados com grandes árvores, né, Uhum. e um círculo central, né, que seria uma fonte, né? E aí era uma fonte com água, com um pedestal no centro, e Uhum. nesse pedestal estaria a imagem de São José. E aí Ah, seria a Praça de São José. Esse foi o conceito do projeto. aham. Aí, né, tinha que agora, depois de ter lá o conceito do projeto, tinha que começar a viabilizar, né? E aí, Aham. agora temos o projeto, temos que pôr isso para frente. E aí, o que eles fizeram? Foram procurar o vigário. O que acontece? Esse terreno descampado era um terreno da igreja. Né? Ele não era um terreno público, ele era um terreno da igreja. Então, eles foram procurar o vigário para pedir uma autorização para eles, né? Para poder ceder esse terreno para esse espaço, para essa praça, né? E aí o vigário adorou a ideia, né? E assim, eles já colocaram com aquela premissa. Só não vai ter político no meio. É uma, é uma praça do povo. E a praça ia ser a praça de São José, porque o São José era o padroeiro, né? O vigário autorizou. E assim eles continuaram a caminhada para poder implantar essa praça, né? Com esses princípios. Não ia ter político nenhum e não ia ter nome de ninguém também não, sabe? Não ia ter nome de político, não ia ter nome de prefeito, nem de vereador e nem nome Nada, né? deles. Ah, Nada, não ia ter. E aí, isso é um combinado que é muito sério e meu pai segue até hoje, assim, sabe? Não aham. tem, em nenhum relato tem o nome do meu pai e do amigo dele, porque é a Praça do Povo. Então eu também não vou falar o nome do meu pai aqui também não. Nenhum relato escrito tem, assim, já teve livro contando a Ai, história do Almeida e tal, e aham. não aparece. São dois amigos que saíram do futebol e falaram que iam fazer essa mobilização para construir essa Praça do Povo. Aham. E aí, né? Uhum. Assim começou a fazer, né? E aí, o que acontece? Eles já tinham o projeto, já tinham o terreno, né? Tinha que Uhum. começar a executar a obra, né? A Como é benção que do eles iam padre, fazer? né? A bênção do pá, tava tudo autorizado ali. Aí, olha só como é que eles começaram a fazer. Começaram a mobilizar a comunidade que tinha esse desejo há tantos anos e começaram a fazer a comunidade começou a fazer doação de material. Então, Oh, assim, gente. olha que você vê, tinha gente que doava areia, tinha gente que doava cimento, tinha gente que doava os azulejos para a fonte, sabe? Que Oh, tinha, gente. não tinha gente que dava dinheiro, sabe? Tinha gente que fazia, às vezes, por exemplo,
doação de um animal para poder fazer no leilão. Por exemplo, tinha gente que doava bezerro, leitão, e aí eles faziam um leilão para arrecadar verba para essa construção dessa praça. Fazia rifa também. O negócio era assim, é uma mobilização total mesmo da comunidade. Várias estratégias, né? Várias estratégias combinadas, várias estratégias. E aí, quem não podia contribuir que seja com material, com dinheiro e tudo, doava a própria mão de obra. Então, os moradores foram lá e foram construindo, que era assim, né, se eu não podia contribuir financeiramente, eu ia lá e construía, sabe? Era isso que eles fizeram. E ainda tinha a parte da logística, né, que tá ali todo mundo trabalhando, né? Quem também tinham famílias que contribuíam fazendo lanche para os trabalhadores, dando almoço. O negócio era organizado, muito organizado, né? O negócio era fino, a comunidade realmente se uniu e todo mundo ajudou com o que pôde, assim, seja com o lanche, seja com a mão de obra, com dinheiro, né? Doando seu tempo. Sei que tanto eles fizeram, que a praça foi inaugurada em 1981, do jeitinho que eles planejaram, com os 4 canteiros, com a fonte central e sem nome de político e sem nome de ninguém na praça, a Praça de São José. Que coisa mais bacana, Rose. E não parou por aí, porque depois que implanta a praça, tem que manter, né, Mauro? Lógico. Isso é muito importante. Tem que manter, gente. Você sabe, né? Muito disso, né? E aí você vai perguntar como é que eles organizaram a manutenção. Tinha a frente de manutenção também. A comunidade se organizou para poder manter a praça, porque tinha sido eles que tinham construído, né? Então, continua nessa onda de cada um ajudando com o que pode. Às vezes era ajuda financeira de morador, bingo para arrecadar dinheiro, às vezes era o próprio tempo que a pessoa ia lá e tratava, né, o jardim, sabe? As pessoas iam fazendo isso. E só depois de muitos e muitos anos é que a prefeitura assumiu a manutenção. Então esse arranjo perdurou foi por muito tempo. Muito tempo, né, gente? Rose, essa história é um pequeno achado, né? Porque a gente vê tanta dificuldade, às vezes, para a gente poder implementar as coisas, ainda mais trabalhando com espaço público. E a gente vê que o seu pai mais o amigo dele, né? Eles se organizaram a partir do pessoal que jogava futebol, da comunidade que estava ali próxima, né? E produziram uma coisa extraordinária, que é isso, né? É pautar um espaço para o convívio comunitário, né? Essa história é muito doida, né? É legal demais, não é? Não. E assim, se você for pensar, né, Mauro? Era uma praça que tinha fonte, com peixinho lá dentro. O negócio não era uma pracinha, era uma praça mesmo, né? Com tudo que tinha direito. Com árvore, com arbusto, com fonte, tudo bem cuidadinho, tudo bonitinho. Eu era pequena, eu tenho tanta... Porque eu nasci em 83, né? Eu tenho tanta lembrança de eu brincando nessa praça, correndo ali no entorno dessa fonte, vendo os peixinhos. Nossa, a criançada ficava maluca. E foi isso, assim, construído pela comunidade. Um trem muito legal. Eu tenho muito orgulho dessa história, sabe? Assim, acho muito bacana tudo que foi feito para que isso se viabilizasse, sabe? Assim, como um sonho comunitário que ganhou forma e foi executado e assim, virou espaço de memória, de carinho, de uma comunidade inteira, assim, isso é muito legal. Não, com certeza. E você tem algumas histórias sobre o local que você lembra, alguma coisa assim?
Nossa, assim, ixi, mas foi tanta coisa que tem lá, porque aí agora com uma praça bonitona, né, toda Aham. organizadinha, as festas começaram a ficar muito melhores, né, assim, ficaram muito mais legais, e aí isso foi aumentando, né, assim, a gente tinha agora, né, um espaço de qualidade para as pessoas ficarem, então, assim, todas as festas dali que aconteciam no distrito, ali era o palco, né, desse encontro, dessas festas, né? Então, assim, todas, carnaval, bem, sabe? Tudo sempre acontecia ali. A gente brincava pequeno de pega-pega ali ao redor, ali dentro daquela praça, que também como é um espaço de tão comunitário, né? Assim, tinha Uhum. muita segurança. A gente pequenininho ficava lá correndo com as 30 crianças correndo de um lado para o outro, ali sem perigo nenhum, sabe? Assim, Não. muito legal. De fato, é o espaço de referência, sabe? Ali é o espaço de referência. E ele Nossa, já, assim. ele já nasce com esse vínculo, né, com o equipamento que é a igreja, né, e com o vínculo com a comunidade, porque às vezes alguns espaços que são produzidos, né, eles não têm essa relação muito com a comunidade, ou a comunidade não dá muita atenção, né, mas esse nasce, né, com esse esforço da comunidade, já com esse vínculo com a igreja, né, é um negócio bem É. bacana. Não. Olha, eu não consigo. Eu continuo indo muito lá, né? Claro. E Aham. eu não tenho nenhuma imagem dessa praça vazia. Sempre tem gente. Sempre tem gente. Sempre, sempre. Em qualquer horário, assim. Sempre tem gente. É isso que eu queria te perguntar, como é que ele vem sendo utilizado agora? Continua sendo um espaço de referência ali, sabe? É Uhum. o centrinho mesmo ali né, do lado Almeida. E continua sendo os espaços de festa. Agora, né, que já cresceu bastante, né, assim, já tem muito mais gente do que tinha, por exemplo, na minha infância, né, as festas, elas acontecem no trecho da via que fica imediatamente de frente à praça. Hum. E aí fecha ali o trânsito naquele trecho, né? E normalmente monta-se um palco ali, e aí todo o espaço dessa rua, junto com o espaço da praça, né, fica ali lotado de gente. Eu Hum. super gosto de ficar, eu e minha família, a gente gosta muito de ficar ali na praça, sabe? Uhum. Na rua sempre muito mais lotada e mais barulhenta, e distribuindo ali ao longo da praça, que ela inclusive é em aclive, né? Então a gente tem uma visão, sabe, de todo o movimento. Ah, que bom, que bom. E eu esqueci de falar, por Aham. volta assim, início de 2000, dos anos 2010, mais ou menos, aí já na época que a prefeitura já tinha assumido, né, a manutenção, teve uma reforma que fez um Hum. novo desenho nessa praça, sabe? E Hum. aí, não tem mais fonte hoje em dia, porque Que pena. eu tenho tanta saudade daquela fonte, porque nessa. Nossa, eu tenho muita saudade. Era legal demais ver os peixinhos ali, Mauro. Era muito bacana. Mas aí, essa fonte, no lugar, essa fonte, né? Esse círculo que antes era essa fonte, ele foi dividido em 4 quadrantes, sabe? Assim. E aí, hoje em dia, são canteiros, né? Como também com uma vegetação mais arbustiva do que de grande porte, sabe? Uhum. Mas acabou que a fonte a gente não tem mais, né? Mas ficou agora na lembrança, assim. Eu, pessoalmente, gostava mais do desenho original, tá? É original, né? Acaba que a gente, nessa nossa conversa, a gente deixa um registro, né, também dessa fonte, né? E é bom a gente lembrar bastante, né, de como foi esse desenho original e essa intenção original, né? Que o seu pai e o amigo dele tiveram, a comunidade tiveram, né? Ô Rose, eu queria que você. Eu tô adorando a nossa conversa, mas eu queria que você pudesse mandar uma mensagem final para a gente poder finalizar aqui, né? E se despedir do pessoal, né? Tipo assim, uma das coisas que eu gostei muito nesse seu relato, né? É que eu acho que você
e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode continuar pensando, é justamente como é que a comunidade, né, ela engajada e organizada, ela pode fazer bastante coisa, né? Então, tipo assim, eu sinto que seu pai é uma pessoa muito especial, sabe? Porque seu pai é o amigo dele, né? E a comunidade também, né? Porque eles, a partir de uma uma insatisfação, né, de não ser atendido, passaram a construir um espaço bacana, né, que é importante para todo mundo em São José de Almeida, né? Ô, Mauro, obrigada. Ai, eu gosto demais dessa história, sabe? Eu tenho muito orgulho mesmo. Acho que foi assim mesmo um ato pela comunidade, sabe? Assim, e essa história se manter com esse princípio desde o início até hoje, eu acho isso muito sensacional. E assim, eu não sou muito boa com as palavras, não, né, Mauro? Mas o que eu acho também assim de mais especial nessa essa história é de fato, né, o poder de fazer assim do cidadão comum, sabe, assim, Uhum, de ir atrás e de mobilizar uma comunidade inteira e do quanto que essa comunidade ela consegue viabilizar as coisas a partir assim do que é possível e do que cada um pode, né? Essa uhum, história ela mostra alguns ofereceram lanche, outros o próprio tempo e o trabalho, né? Cada um que pode, assim, conseguiu concretizar um sonho, né? Que era muito antigo dessa comunidade. Então, assim, eu acho que a gente nunca pode esquecer dessa força que uma comunidade ela tem de visualizar as coisas, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais. Assim. O espaço público, como ele permite, né, essa manifestação dessa força ali em prol do encontro, né? Eu acho que isso é muito legal. Bom, Rose, é, é, então eu vou me despedindo aqui, né? Ficando muito feliz com essa nossa conversa, tá certo? Espero que a gente tenha outras histórias tão inspiradoras quanto a sua, quanto a do seu pai, tá certo? Pessoal, eu vou deixando um abraço aqui, tá certo? E espero que vocês fiquem bem. Um abraço também. Obrigada, Mauro. Editado por Mauro César e revisão de áudio por Marcos Oliveira.